E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e nessa oportunidade nós iremos falar sobre as propriedades da potenciação. Vamos partir dos exemplos. Imagine o seguinte, que eu tenho aqui 2 elevado a 4 e 2 elevado a 2. 2 elevado a 4, como nós vimos na aula passada, são uma multiplicação com 4 fatores iguais a 2. Né? Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Que isso aqui vai dar 16, né? Obviamente. E 2 elevado a 2, são dois fatores iguais a 2, é 2 vezes 2, que dá 4. Então, a primeira propriedade que nós vamos estudar hoje é a multiplicação de potência de mesma base. Vamos imaginar que você resolva multiplicar esses dois números. Ok? 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 2. Então, veja só, 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 2. Como você já sabe os resultados aqui, olha, você sabe que é 16 vezes 4. Então, 16 vezes 4 vai me dar 64. Que, na verdade, é 2 elevado a 6. Se você fizer as contas aí, 2 elevado a 6, multiplicar, você vai ver que dá 64. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Sempre que você tiver uma multiplicação com potências de mesma base, como eu fiz aqui, basta você repetir a base, que é o de baixo, e somar os expoentes. Então, mais fácil do que fazer essa conta toda aqui seria eu simplesmente dizer assim, ó, 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 2 é 2 elevado a 4 mais 2, que é igual a 2 elevado a 6. Saber essa propriedade ajuda bastante, porque ao invés da gente fazer esse monte de multiplicação, a gente simplesmente faz uma soma, ok? Então, para um número real A e números inteiros mn, A elevado a m vezes A elevado a n, vai ser igual a A elevado a m mais n. Não esqueça, certo? Repete a base e soma os expoentes, ok? Segundo ponto aqui, segunda propriedade que eu quero trabalhar com vocês é a divisão. Vamos ver o que é que acontece se eu resolvo dividir 2 elevado a 4 por 2 elevado a 2. Então, vou fazer aqui o seguinte, olha, 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 2. 2 elevado a 4 eu sei que é 16. E 2 elevado a 2 é 4. Então, 16 dividido por 4, que dá 4. Mais 4 é 2 ao quadrado. Né? Então, eu posso dizer que 4 é 2 ao quadrado. Então, o que é que aconteceu aqui? Quando eu fiz essa conta, eu percebo que, 4 dividido 4 menos 2 dá 2. Então, na verdade, essa divisão aqui de potências de mesma base, na verdade, eu estou repetindo a base e subtraindo os expoentes, desde que o divisor, certo, seja diferente de zero, beleza? Então, eu posso muito bem fazer assim, olha, ao invés de eu fazer 2 elevado a 4, fazer toda essa conta aqui, 16 dividido por 4, eu posso fazer simplesmente 2 elevado a 4 menos 2, que dá 2 elevado a 2. Então, na divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, A elevado a n dividido por A elevado a n vai ser igual a A elevado a m menos n. Desde que essa base aqui não seja zero, né? Desde que A seja diferente de zero. Já na potência de potência, que é a terceira propriedade que nós vamos estudar, vamos analisar aqui o seguinte, pegando esse mesmo exemplo. Se eu tenho aqui 2 elevado a 2, que é igual a 4. Eu quero fazer o seguinte, olha, 2 elevado a 2 elevado a 2. Eu sei que 2 elevado a 2 é 4, então eu vou botar aqui dentro do parênteses 4 elevado a 2. E 4 elevado a 2 eu sei que é 16. Mas 16 é 2 elevado a 4.
Observe a relação que tem entre o primeiro e o segundo aqui, olha. 2 elevado a 2 elevado a 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, na potência de potência, eu só preciso repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, se eu tenho aqui um número real A, vou fazer aqui, ó. Então, o número real A elevado a M elevado a N, isso aqui vai ser igual a elevado a M vezes N, certo? Então, aqui bastava fazer o quê? 2 elevado a 2 vezes 2, que dá 2 elevado a 4. Beleza? Vamos dar um corte aqui só para a gente limpar o quadro e voltar com mais duas propriedades. Então, pessoal, agora no nosso próximo exemplo, vamos imaginar o seguinte, que eu quero fazer a seguinte conta. 2 vezes 3 elevado a 2. Eu sei que 2 vezes 3 é 6, né? Então aqui vai ficar 6 elevado a 2, que dá 36. Só que eu posso fazer essa conta de outra forma. 2 elevado a 3 ao quadrado, 2 vezes 3 ao quadrado, eu posso fazer 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, né? Que isso aqui vai me dar 4 vezes 9, que dá 36. O que me garante isso é a próxima propriedade que nós vamos estudar, que é a distributividade da potenciação em relação à multiplicação, certo? Então, a potenciação ela é distributiva em relação à multiplicação e à divisão. Então, eu vou colocar aqui a propriedade 4 aqui apenas como distributividade, para ser mais rápido, né? Então, em relação à multiplicação, eu tenho o seguinte, olha, que A vezes B elevado a M é igual a A elevado a M vezes B elevado a M. Em relação à divisão, eu vou ter que A dividido por B elevado a M vai ser igual a A elevado a M dividido por B elevado a M, com B diferente de 0, né? Certo? Então, por exemplo, se eu quero fazer 4 dividido por 2 elevado a 3. Isso aqui é a mesma coisa que 4 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 3. 4 ao cubo vai dar 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 dá 64. Dividido por 8, então isso aqui dá 8. E, da outra forma, nós temos que 4 dividido por 2 dá 2. Então, 2 ao cubo é igual a 8. Certo? Então, são essas 4 propriedades que nós estudamos hoje. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Potência de potência. Conserva a base e multiplicam-se os expoentes. E a distributividade em relação à multiplicação e à divisão. É isso aí, se você gostou, ajude aí na divulgação. Um forte abraço e até a próxima.